Existem 3 coisas que se você fizer todos os dias, eu te garanto, vai ser impossível você fazer essas coisas e não ter sua primeira venda no digital. Vou te contar uma história para você entender do que eu tô falando. Eu me chamo Henry de Paiva e eu sou sócio de 4 negócios digitais, sendo um deles uma consultoria comercial, onde eu já prestei ali mais de 800 consultorias ali ao longo de 10 anos e já tive mais de 18 mil alunos nela. Nessa consultoria comercial, o tempo todo chegam empresas para ela falando assim, ó, eu tô tendo muitos resultados ruins, eu não tô conseguindo vender, eu não tô conseguindo ter um desempenho aqui no meu time comercial. E quando a gente vai investigar é bizarro, em 99% dos casos o problema é o mesmo, eles estão falando em alguns dos elementos ali de rotina, tá? Em alguns desses 3 elementos que eu vou te explicar nesse vídeo. E é sempre a mesma coisa, porque assim, quando a gente fala de querer vender no mercado, né, ainda mais no mercado digital, a gente tá falando aqui de querer montar um sistema, uma estrutura que nos permita ter previsibilidade. Eu vou te explicar com um exemplo para você entender melhor. Pensa comigo, eu posso chegar aqui numa empresa da minha consultoria comercial, analisar os números dela e ver o seguinte, poxa, eles fizeram 1000 prospecções e das 1000 prospecções que eles fizeram nesse mês, eles conseguiram 20 vendas. Isso significa que a cada 50 prospecções, eles fazem uma venda. Então, se eles querem fazer 40 vendas no próximo mês, eles têm que fazer no mínimo 2000 prospecções. Faz sentido o que eu tô falando? Porque pensa comigo, se 50 prospecções geram uma venda, 500 prospecções devem gerar 10 vendas, né? E 2000 prospecções devem gerar 40 vendas. Então, se eu quero 40 vendas, faz sentido eu fazer 2000 prospecções. Isso começa a me dar uma previsibilidade, porque sei lá, porque se um vendedor consegue fazer 1000 prospecções, para eu poder fazer 2000 prospecções, talvez eu precise de 2 vendedores, talvez eu precise mudar aqui a minha estratégia. E aí com isso eu consegui ajudar várias empresas aí na minha consultoria comercial, dando direcionamentos como esse para que as empresas consigam ter previsibilidade, né? E aí quando a gente vai investigar mais a fundo algumas questões, a gente também percebe outras coisas. Pensa comigo. O tempo entre um vendedor começar uma prospecção e fazer uma venda, ele geralmente não é muito curto. Às vezes esse tempo ele pode ser de 2 semanas, 3 semanas, às vezes de um mês. Porque a pessoa vai lá, prospecta, chama o cliente para uma reunião, aí tem que marcar a reunião que vai ser para não sei quanto, às vezes o cliente desmarca, aí faz a reunião, entende o problema, apresenta uma proposta, aí apresenta uma proposta, tem que cobrar o cliente a resposta, para só depois vender, ainda tem que assinar o contrato. Então o tempo entre começar o contato com o cliente na prospecção e depois você assinar o contrato não é um tempo curto. E aí pensa comigo assim, se eu chego para um vendedor de um time ali, de uma empresa, e eu chego para ele e falo, fulano, você tem que fazer 1000 prospecções todos os meses pra gente poder fazer 20 vendas. Aí ele pega e fala assim, vou deixar tudo para depois, não preciso fazer agora e tal, e ele deixa tudo pro final do mês. Se o tempo entre ele começar a prospectar e fazer ali a assinatura do contrato for, sei lá, de 2 semanas, de um mês que seja, poxa, se ele deixar para fazer tudo no final do mês, será que ele vai conseguir fazer vendas dentro desse mês? Provavelmente não, né? Porque se eu pego e prospecto alguém ali, sei lá, no dia 30 de determinado mês, até essa pessoa assinar o contrato, vai levar um tempo. Então esse vendedor que tá deixando tudo para depois, ele tá prejudicando a empresa. Porque basicamente ele tá meio que arrastando o resultado dela para frente por causa desse tempo médio que você demora para fechar. E eu tô dando esse exemplo aqui da minha consultoria comercial, mas isso também se aplica para você. Porque se você quer vender no digital, você precisa ter uma rotina que seja executada todos os dias. Você não pode deixar as coisas para depois, que é onde muita gente erra. Eu já conheci milhares de vendedores aí na minha carreira, porque eu lidei com muitos times comerciais. E é muito fácil distinguir quem é um bom vendedor de quem não é. O bom vendedor é muito simples. Ele não é necessariamente a pessoa que sabe negociar melhor, que tem assim uma malandragem, não é isso. O bom vendedor é aquele cara que sabe executar uma rotina boa todos os dias. Todo santo dia ele consegue fazer o que precisa ser feito. E existem 3 elementos que ele faz todo dia que garante que no final do mês ele vai lá e bate a meta dele. Ele não fica deixando para depois, tá? Então se você quer ter resultados no digital, você precisa vender. Se você não vai vender o seu negócio, quem vai vender para você? Então você tem que assumir um pouco da persona do vendedor. E aí você precisa executar essa rotina que eu vou te passar a partir de agora. Se você executar essa rotina, eu tenho certeza que a sua primeira venda no digital vai acontecer. E para explicar essa rotina, a gente precisa entender o triângulo das vendas, tá? Então o triângulo ele tem 3 pontas e cada ponta tem um elemento ali da rotina que você tem que ter ali, coisas que você tem que fazer todo santo dia para você garantir que você vai ter resultado aí até o final do mês, tá bom? E a primeira coisa que você tem que fazer é abrir contatos. Você precisa abrir contatos todos os dias, sem exceção. Talvez a exceção seja final de semana também para não pegar tão pesado, né? Enfim. Mas quando eu digo todos os dias, você precisa abrir contatos constantemente. Se você pensar assim, eu quero abrir 100 contatos esse mês para tentar fazer uma venda. Legal. Aí você, como muitas pessoas fazem, né, vão deixando tudo para depois. Vou deixar para depois, não vou fazer agora. Aí quando você vai ver, o mês está terminando, você ainda não abriu os contatos, você tenta fazer tudo de uma vez, aí como você faz muito contato em pouco tempo, a qualidade de cada contato feito diminui muito, a sua conversão também diminui, você tem um tempo até fechar o contrato e isso, obviamente, demora um certo tempo, né? Eu já expliquei isso anteriormente. Então é natural que você acabe não tendo resultado e aí muita gente já começa assim e já desiste, né? Então, ser constante é fundamental. Você tem que abrir contato o tempo inteiro. Aí você pode estar se perguntando assim, beleza, hein? Mas como é que eu faço para abrir contato? Onde que eu posso abrir contato? Você pode abrir contato por meio de prospecção ativa,
corporativa, pode abrir contato por meio do seu networking, pode abrir contato por meio de plataformas que geram clientes para você. Eu tenho uma série de plataformas, tá? Que elas conseguem investir em marketing para atrair pessoas que precisam de serviços e serviços que você pode prestar. Então você pode se inscrever nelas para conseguir também. Inclusive existe uma série de 4 vídeos que eu fiz aqui pro canal que eu explico exatamente isso, como é que você faz para abrir contatos, principalmente quando você está começando. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vale a pena você acessar e dar uma olhada, que ele vai ter um conteúdo que vai te ajudar bastante. Mas o ponto é, você precisa abrir contatos todos os dias. Constantemente você tem que estar ali buscando novas oportunidades de negócios para você poder fazer uma venda. Se todo dia você abrir pelo menos 5 contatinhos, que não é muita coisa, tá? No final de uma semana a gente está falando de 25 pessoas. No final ali de 2 semanas, 50. No final de um mês, 100 pessoas. Se você abrir 5 contatos por dia, eu tô contando dia útil apenas, tá? No final de um mês você vai ter pelo menos 100 contatos abertos. Pensa que se você fizer isso todo santo dia, com 100 contatos no final do mês, é quase impossível você não fazer alguma venda. Entende o que eu tô querendo dizer? E cara, 5 contatos por dia é muito pouco. Você faz isso em 5, 10 minutos. Você não tem 5, 10 minutos do seu tempo para abrir 5 contatos, para mandar 5 mensagens? Se você não tiver tempo para fazer isso, sinceramente, eu acho que você nem deveria tentar nada no digital, porque cara, isso é muito pouco, isso não é nada. Então eu tô te falando que com 5, 10 minutos por dia, você consegue ali abrir pelo menos 5 contatos e no final do mês a gente vai ter 100 contatos abertos. Faz isso todo dia que eu tenho certeza que você vai chegar lá. Então esse é o primeiro pilar do nosso triângulo de vendas. O segundo pilar que tem que estar na tua rotina são reuniões. Se você abrir pelo menos 5 contatos todo dia, assim, consequentemente você vai estar fazendo reunião o tempo todo. Reuniões com clientes, reuniões com oportunidades de negócio, com pessoas que querem comprar ali os seus serviços. Então é isso, quando você consegue executar com maestria essa rotina de abrir contato todo dia, abrindo pelo menos uns 5 contatos, que é o desafio que eu estou fazendo, a consequência vai ser que na sua rotina você também vai ter uma rotina de reuniões constantemente. Praticamente todo dia você vai ter pelo menos uma reuniãozinha ali com um potencial cliente, onde você vai ter a oportunidade de conversar com ele, fazer uma venda mais consultiva, onde ao invés de ser aquele vendedor tradicional, você vai sentar com ele para ajudar ele, para entender qual é o problema dele, para dar várias ajudas e dicas gratuitas, porque você quer ajudar ele genuinamente. Quando ele percebe isso, a chance dele comprar aumenta muito, tá? Então, como consequência de abrir contato todo dia, você vai fazer também reuniões todos os dias. E aí a gente vai para o terceiro pilar do triângulo de vendas, que é o quê? Que é o follow-up. É você fazer o acompanhamento dos clientes. Pensa comigo. Muitas vezes você vai lá, vai sentar com o cliente, vai fazer uma proposta, mas ele vai falar que vai pensar, que vai avaliar, que vai analisar. E aí é nesse momento que você precisa fazer um negócio chamado follow-up, que é o acompanhamento, que é quando você está mandando mensagens para ele, ou ligando, ou entrando em contato de alguma forma, para entender se ele já pensou, para cobrar uma resposta, para avaliar qual que é o próximo passo e ficar em cima dele para, enfim, você poder seguir com ele ou já dispensar ele se ele não tiver interesse, né? Então o follow-up é uma coisa essencial. Tem muitas pessoas que não estudam nada de venda e tentam começar a vender, e elas vão lá, até conseguem abrir contato todo dia, elas vão lá, até conseguem fazer reunião constantemente, mas elas não cobram os clientes e elas não conseguem vender. Sendo que muito cliente acaba fechando só depois da reunião. Então você precisa fazer follow-up, você precisa cobrar o cliente. E follow-up é uma coisa que você também tem que fazer todo dia. Não é que eu tenho que pegar um cliente e cobrar ele todo dia, ficar em cima dele todo dia, não é isso. Mas todo dia eu preciso separar um momento do meu dia para olhar todos os follow-ups que eu tenho que fazer. Quais são os clientes que eu preciso cobrar? Eu tenho que separar um momento do meu dia para olhar isso e aí ir lá e cobrar esses clientes, entende? Se eu fizer isso todo dia, eu garanto que tá rolando ali um acompanhamento e isso é essencial. Então essas são as 3 coisas que compõem o triângulo de vendas que se você fizer todo dia vai ser impossível você não vender. Imagina que agora, no próximo mês, você vai fazer ali 5 contatos todo dia, que vai te levar aí 5, 10 minutos. E aí esses contatos vão te gerar ali, sei lá, uma reunião por dia, que você vai fazer ali às vezes em 20 minutos, tá? E você vai separar um tempo do seu dia, todos os dias também, ali uns 5, 10 minutos para fazer uns follow-ups. Cara, em menos de 1 hora por dia, eu só tô contando dia útil, você já consegue fazer o suficiente para gerar no mínimo, uma venda por mês. No mínimo, dá para gerar até 2, 3, tá? Com esse número de contatos. É isso. Isso é você ter previsibilidade. Quando as empresas abordam a minha consultoria comercial para, enfim, falar das suas dificuldades, eu vejo claramente ali, né, que elas têm dificuldade em seguir rotina. Que os times comerciais dela vacilam em algum ponto da rotina. Ou não abrem contato constantemente, ou não fazem reunião constantemente, ou não fazem follow-up constantemente. Quando você consegue fazer isso o tempo todo e tem uma rotina ali que você consegue seguir fazendo, isso não tem erro, cara. O volume, ele vai compensar tudo. Porque o volume de contato que você tá fazendo e a rotina que você tá seguindo ali religiosamente, isso tudo vai garantir que você consiga chegar lá e ter resultados muito melhores. Então assim, eu tô te fazendo um desafio, tá? A partir de agora, tenta fazer essa rotina todo santo dia. Tenta separar ali um tempo do seu dia para abrir 5 contatos, separar um tempo para fazer reunião, separar um tempo para fazer follow-up. Se você fizer isso, vai ser impossível você não conseguir uma primeira venda aí dentro desse mercado digital, tá? E se você tem interesse em saber ainda mais sobre como que você pode fazer aí vendas no mercado digital, especialmente em áreas que estão em alta, como por exemplo, web dev, social media, gestão de tráfego, gestão de automações, edição de vídeos, copywriting e design, eu tenho um convite para te fazer. Conheça a Beta, a minha escola de negócios digitais. Nela você vai poder aprender os serviços dessas 7 profissões e mais do que isso, você vai entender como criar um negócio que você pode tocar de qualquer lugar do mundo e que venda esse serviço. Então a gente
ensina não só as profissões em si, mas também como é que você faz para vender esses serviços e vender o tempo inteiro, construindo um negócio que é perene, que fatura muito alto, tá? E a gente tem muitas coisas legais dentro do programa, tá? Tem mentoria coletiva, tem acompanhamento individual, a gente senta com você para entender ali o que você tá querendo, o que você tá precisando e te orientar no início do programa. Depois a gente acompanha cada trimestre para ver como é que tá o seu desenvolvimento. A gente tem modelos de ferramenta, tem agentes de inteligência artificial, tem muita coisa bacana para te ajudar. Se você tá querendo levar a sério isso de entrar no mercado digital e ter resultado, eu tenho certeza que a beta pode ser uma ótima opção para você. Existe um link aqui na descrição desse vídeo que você pode acessar para saber mais sobre o programa e para, inclusive, marcar um horário com uma pessoa do nosso time que vai te apresentar o programa, tirar suas dúvidas, apresentar as condições de matrícula e, se for o seu caso, você vai poder fazer a sua e, com isso, fazer parte da beta entendendo como é o nosso programa no dia a dia, tá? Dá uma olhada, tenho certeza que pode valer muito a pena para você. Mas, do mais, é isso. O desafio tá lançado, agora é você seguir essa rotina todo santo dia. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer do mundo em te ajudar. E, inclusive, se esse conteúdo te ajudou, cara, deixa o seu like, que ele é muito importante pra gente saber que o conteúdo tá bom, que tá interessante. E também se inscreve no nosso canal, porque nos próximos dias a gente vai estar aí lançando vários conteúdos como esse que vão poder te ajudar a entrar nesse mercado. Combinado? Bom, era isso que eu tinha pra te passar nesse vídeo. E no mais, eu te vejo numa próxima oportunidade. Até a próxima. Fui!